Queridos amados, é no encontro com Deus que somos salvos. Deus, Ele vem nos salvar-nos. E nós havemos de ir ao seu encontro pelo caminho que Ele mesmo preparou para cada um de nós. Mas para ir ao encontro de alguém, é preciso caminhar. Por isso que Santo Ambrósio nos ensina a servir com amor, mesmo sendo chamado para apaziguar conflitos, pois quem ama escuta atentamente a palavra do amor eterno. E foi assim que hoje também a igreja celebra e convida cada um de nós a celebrarmos o dia de Santo Ambrósio, este homem que suas palavras ajudou a Santo Agostinho a encontrar o caminho. Ajudou Santo Agostinho a encontrar Deus. E assim também nós possamos, nesses dias de hoje, através dessas leituras, que possamos encontrar o nosso Senhor, da mesma forma que Agostinho assim encontrou Deus Pai. Sejamos bem-vindos à nossa liturgia diária em família. Chegamos nesse nosso segunda semana do Advento, nossa segunda-feira, nesse dia 7 de dezembro. Agradecemos a Deus por cada um de vocês, porque sempre estão conosco, nos ajudando, acolhendo a palavra do nosso Senhor, evangelizando ao levar a palavra de Cristo para as outras pessoas, ao meditar a palavra e assim levando para a alma, para um profundo aproveitamento, o verdadeiro discernimento que se encontra no amor de Cristo. Agradecemos aos missionários, aos seminaristas, às pessoas que sempre estão nos ajudando com as leituras e reflexões, e cada um de vocês que, de forma ou outra, sempre leva a palavra de Deus para as outras pessoas. Que Deus sempre continue abençoando a cada um de vocês, hoje e sempre. E neste momento, nosso momento da nossa oração, possamos então levar os nossos olhos a Deus, a estarmos focalizados, penetrados no coração de Cristo, e assim com os joelhos no chão, clamamos a Deus a vossa misericórdia. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, em vossa infinita misericórdia, queremos depositar tudo o que irá acontecer nesse dia, Senhor Deus, a Ti. Consagramos, Senhor Pai amado, tudo ao Senhor. Desejamos, ó Pai, Te louvar por mais essa oportunidade de poder ir ao Teu encontro, mesmo nós, pecadores, indignos de estar na Tua presença. Tu nos dá a graça de podermos escutar a vossa palavra por vários meios de canais, para vários meios de publicações. É o Senhor que nos dá a alegria de sempre podermos ir ao Teu encontro. Nós somente queremos lhe agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem dado e preparado para nós nos nossos caminhos. Pai amado, Pai eterno, amor infinito, a Ti toda honra e toda glória hoje e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça com um lírio. Gemine e exulte a alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do camelo e do Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhas medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para nos salvar.
Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago, e a região sedenta em fonte d'água. Nas cavernas onde vivem dragões, crescerá o canição e o junco. Ali haverá uma vereda e um caminho. O caminho se chamará Estrada Santa. Por ela não passará o impuro, mas será uma estrada reta, em que até os bebês não se perderão. Ali não existem leões, não andam por ela animais depredadores, nem mesmo apareçam lá os que foram libertados, poderão percorrê-la. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria, brilhando em seus rostos, cheio de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 84. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. Quero ouvir e que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar, a paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação do que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando, à sua volta estavam sentados fariseus, doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém. E a virtude de Jesus, do Senhor, o levava a curar. Um dos homens trazia um paralítico num leito e procuravam fazê-lo a encontrar para apresentá-lo, mas, não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado por entre as telhas, desceram com um leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é esse que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificaram a Deus, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, nessa nossa segunda-feira, na nossa reflexão,
é no encontro com Deus que somos salvos. É Deus vem nos salvar. E nós hamos de ir ao teu encontro pelo caminho que o nosso Senhor preparou por cada um de nós. Mas como nós temos falado já no princípio desse nosso dia, nós precisamos agir, é nós que precisamos ir ao encontro de Cristo, é nós que precisamos ir caminhar, é nós que precisamos nos encher com a presença do Espírito Santo. É por isso é necessário nós caminharmos e irmos ao encontro de Deus. Dessa forma que as leituras de hoje vêm nos insistir, vêm nos ensinar este caminho de cura, este caminho de libertação, este caminho que nos leva ao encontro íntimo com Cristo, esse encontro que nos leva a compreender os mistérios de Deus pelo vosso imenso amor. Por isso que na nossa primeira leitura também vem nos avisar que Isaías oferece um hino de alegria pela renovação dos seres humanos. Essa renovação é a obra de Deus, que é Criador do céu e da terra, Ele que é o Salvador. Não estamos, pois, diante de uma simples celebração motivada pelo regresso da Babilônia, onde que estava exilado, mas diante de uma proclamação de fé, que reconhece na intervenção de Deus na realização dos mais profundos anseios no coração dos seres humanos. A alegria é um contraste com a aridez do deserto. Também podemos dizer que é um contraste entre uma alegria que vem de Deus, que atravessa e vivifica toda a exigência, toda a existência, toda os seres humanos, e também o sofrimento, a aflição e a carência que passaram sobre o povo durante todo o exílio. É um júbilo, é uma alegria fundamentada, pois é na intervenção de Cristo, é a intervenção do nosso Senhor, é na intervenção de Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor, que deu uma imensa reviravolta na história dos seres humanos, que agora guia o seu povo para um caminho segundo. Por isso que até coxo pode percorrê-lo saltando e o mudo pode gritar de alegria. Jesus, mais uma vez, ele nos surpreende a todos aqueles que se encontram ao redor dele, quando mais uma vez ele cura o doente. Cristo dirigiu a palavra de perdão. O homem, os teus pecados estão perdoados. Mas é o próprio, na própria leitura que sugere, que nos mostra também a razão por que Cristo agiu dessa forma. Ele vendo a fé daquelas pessoas que carregaram o paralítico. É a fé daqueles que estavam com o paralítico que permitiu a Jesus a perdoar. Por isso, só quem tem fé era capaz de compreender que o maior problema dos seres humanos hoje é o pecado. É a raiz de todos os males que nos aflige. Mais uma vez, o Evangelho, então, ele vem nos dar-nos uma lição de que devemos ter esperança. Uma esperança que vem do otimismo de Cristo para com a humanidade, pois não são muitos os nossos pecados, são muitos os nossos males, as nossas carências, mas são exatamente esses fatos, simplesmente é o pecado, é os males, a carência, a depressão, a angústia, a doença, os males que passam por tudo, é um irmão que está enfermo, é um ente querido que faleceu, é todos os estilos de situações que acontecem, desastre ambiental, pandemia, doença, geral. E isso que faz é nos levar a buscar a Senhor, faz nos levar a buscar a Cristo. É esse pequenos princípios que faz ligar uma chavinha no nosso cérebro, e liga lá Jesus, e nós vamos correndo direto nos braços do Pai.
Observa, se aquele homem não fosse um paralítico, talvez ele nunca tivesse encontrado a Cristo. Foi a sua limitação que o levou a procurar a Cristo. E os amigos do paralítico que agiram da mesma forma que Santo Ambrósio agiu com todas aquelas pessoas que também estavam ao redor dele, ao interceder pelo amigo enfermo, ao interceder por todas essas pessoas que estão passando mal, por todas essas pessoas que estão carentes, por todas as pessoas que estão debilitadas fisicamente e mentalmente, junto a Deus. Foi essas pessoas que intercederam junto a Cristo. Assim, quando agimos com compaixão, um amor puro sem interesse, Cristo corresponde aos nossos pedidos e oferece muito mais. Homem, assim que fala para nós na leitura, homem, os teus pecados estão perdoados. Por que surpreender-nos que Jesus tenha, em primeiro lugar, oferecido o perdão dos pecados? Aquele que pedia cura da paralisia. O que o divino mestre não faz é uma leitura superficial do mal que se encontra naquele ser humano, ou do mal que se encontra naquele doente, ou mal que se encontra naquela pessoa, ou mal que se encontra na humanidade. Cristo vai além. Cristo, ele vai profundo. Ele vai a fundo no problema. Ele vai na raiz. Ele chega e nos mostra e faz-nos compreender que a mais urgente necessidade que nós, seres humanos, precisamos é o perdão. Pois o perdão é a arma que o pecado não consegue lidar. Pois é o pecado que é o pior mal. É o pecado que é a raiz de tudo que aflige os seres humanos. E pelo perdão, nós nos livramos deste pecado. O reino de Deus, então, ele se manifesta, em primeiro lugar, na reconciliação. Cristo, primeira coisa que ele deseja no paralítico é reconciliar o doente com Deus. É Cristo que é essa ponte que vai querer reconciliar o paralítico, o doente, o enfermo, o necessitado, o depressivo, o que não está em perfeitas condições psicológicas, com Deus. E como e dá essa nova possibilidade da graça ser oferecida para que possamos nos retornar no caminho. E depois dessa paralisia, ser libertada. É dado para nós uma liberdade, é dada para nós uma abertura de coração, onde que Deus, onde que Cristo penetra com tua mão em nossos corações. Ali arranca a esse coração enfermo e coloca no peito dele, no peito de Cristo. E Cristo retira o coração dele e coloca no nosso peito. Quem não tem fé, ele continua a pensar que o mais grave problema da humanidade são as coisas, a saúde, a economia, a gestação, o desequilíbrio ecológico. Por isso que a palavra de Deus vem para nos alertar para uma dimensão mais profunda do mal que se encontra nos seres humanos e ao mesmo tempo anunciar a salvação, que ainda temos tempo. Por isso que o deserto ele floresce e a terra árida
ressurgirá uma nova vida. Pois o Senhor dá-nos a liberdade, a paz, que nos encontramos no perdão dos nossos pecados. Uma vez perdoados e curados, nós passamos a louvar e a anunciar a misericórdia de Deus aos nossos irmãos. Queridos amados, queridos irmãos, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.